E agora começa mais um Empoderação. E hoje estou me sentindo jovem. Quer dizer, me sinto todos os dias, né? Mas é porque hoje, especificamente, tenho duas jovens aqui que vocês vão adorar conhecer a trajetória delas. E acredito que vão ouvir falar muito mais sobre elas. Hoje nós vamos mergulhar na força da palavra como resistência, explorando aí a poesia falada, o slam e a expressão artística nas periferias negras, que se tornam ferramentas de empoderamento, educação e também transformação social, que é tudo que a gente gosta aqui, né? Vou conversar com Tainara, conhecida como Pitanga ZN, e também com a Poli Milage. Vem comigo que hoje o programa tá muito bom. Vamos juntos. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Quero dar as boas-vindas a Tainara, na verdade, Pitanga ZN. Tainara ninguém conhece, só mãe e pai. Não, Como algumas pessoas conhecem, mas eu particularmente fico chateadinha quando me chamam pelo nome, porque vem com aquele ar de que tá brigando comigo. Eu entendo. Quando alguém fala Gabriela, eu falo, aconteceu alguma coisa. Bom, ela tem 23 anos, é estudante de filosofia, MC de batalha, mestra de cerimônias, poetisa, artista de rua, produtora cultural e camelô. E só com 23 anos, hein, gente? Ela representou o Rio de Janeiro na Cuca da Uni. Isso. Sendo vice-campeã e se destaca como uma das poucas mulheres ativas em batalhas de rimas de improviso. Ela organiza a roda cultural Batalha do Engenhão. Aqui mesmo no Engenhão? No Engenho de Bento? Isso. Batalha do Engenhão. E atua em projetos educativos e culturais em escolas e rodas de cultura, como prêmios Dona Ivone Lara, BDE delas, Africanidades na Escola, Poetas na Rede e FLUP, que foi em 2023. Seja bem-vinda, Pitanga. Muito Tudo obrigada. bem? Tudo bem, sim, meu anjo. Uma alegria recebê-la aqui. É uma alegria estar aqui, é sempre uma honra poder falar sobre e também trocar essas ideias com pessoas que realmente se importam com aquilo que interessa, que é o acesso à cultura, né? É a nossa forma de expressão, que é muito importante a gente conseguir se expressar e também levar isso para outras pessoas que não têm tanto muito esse caminho, né? Então, a gente sempre tá aí para abrir. Estamos juntas. E aqui com a gente, Poli Milage. Quantos anos, Poli? Não tá aqui? 24. 24 anos? 25, agora dia 25 desse ano. Ah, é? Agora, novembro mesmo? É, parabéns, já antecipado aí. A Poli é artista da palavra e da cena, atriz formada pela EBAV, cantora, compositora, poetisa, percussionista e produtora cultural. Ela é idealizadora da roda cultural Magiense RCM. Você é de Magé mesmo? Sou nascida em Caxias, eu moro em Magé há 14 anos. 14 anos? Bom, mas é metade da vida. Não, tudo que eu aprendi, basicamente, da vida foi lá. Magé? Boa parte. Então vamos descobrir. Espaço de resistência e expressão voltado à juventude, que é o que significa aí, né, a roda cultural magiense. E também de cultura hip hop. A Poli, gente, ela atua como arte educadora em oficinas de slam e valoriza saberes tradicionais por meio do artesanato lá na Milarte BXD, que também é em Magé. A Milarte BXD é uma loja de artesanato onde Online. eu produzo tudo e ela é um pouco itinerante. Todo lugar que eu vou, que eu tenho a oportunidade de levar minha arte, eu levo, faço a minha exposição, faço minhas vendas. A Milarte BXD é meio que uma lojinha virtual e não virtual ao mesmo tempo. É um pouco itinerante, digamos assim. Tá joia. E assim ela promove o protagonismo feminino, periférico e negro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria recebê-la também, Poli. Uma alegria poder estar aqui e trocar essa ideia com você também. Bom, já fiz uma apresentação aqui formal, digamos assim, né? Que veio na mini bio, mas agora o mais importante é Pitanga ZN. Como você se vê? Quem é Pitanga ZN? Ai, essa pergunta ela é bem complexa assim na minha cabeça, porque eu sempre conheci a Pitanga, mas eu nunca aceitei a Pitanga na minha vida, né? Antes de eu me entender e me aceitar, né? Como eu disse, primeiramente como artista, eu me reprimia muito, também pelas coisas que acontecem ao nosso redor, pela forma que a gente cresce, assim, a gente meio que cresce sem acreditar que a gente pode, sem acreditar que aquilo é possível. Então, quando eu comecei a escrever muito nova, né, eu já de fato comecei a
a ter esse personagem, né? A ter essa outra pessoa dentro de mim. Só que cada vez falando mais alto, né? E eu cada vez reprimindo mais, porque eu não acreditava que eu poderia ter essa pessoa de uma forma mais expressiva, né? Que eu poderia mostrar essa pessoa para o mundo. E aí, quando eu comecei a rodar mais e a conhecer mais artistas independentes, artistas de rua, principalmente as minas, né? Quando eu comecei a andar pelas rodas culturais, de ver a galera recitando, ver a galera rimando e pensando cada vez mais, eu sei fazer isso. Mas será que eu posso? Será que eu consigo? E a pitanga começou a gritar cada vez mais alto, né? Os meus amigos mais próximos sempre me dando muito apoio, dizendo para eu começar a recitar as minhas poesias, para eu começar a rimar. E aí, ainda assim, era uma coisa muito longe do meu pensamento, assim, né? Eu nunca me vi como eu estou hoje, né? Eu digo que eu sou uma pessoa muito privilegiada, que com tanto pouco tempo de corre. Eu fiz 3 anos, literalmente agora no dia 1º de novembro. Tem 3 anos que a pitanga nasceu, né? Assim, pro mundo, no caso. E eu já tô numa posição, assim, que muitas pessoas, talvez por falta de oportunidade, ou também por falta de diálogo, como a gente estava dizendo, de comunicação, não tiveram a oportunidade ainda de estar, né? Então, é isso. Ela gritou mais alto do que a Tainara, e aí eu não consegui mais segurar. Eu tive que mostrar a pitanga pro mundo. Ela queria falar, ela queria aparecer, ela queria mostrar que ela e a Tainara também podia. E aí, no dia 1º de novembro, foi a primeira vez que eu rimei. Um pouco antes, foi a primeira vez que eu recitei uma roda cultural. 1º de novembro de qual ano? De 2022. Em 2022. Fez 3 anos acabou agora. de fazer mesmo, 3 anos. Literalmente, acabou de fazer Maneiro. 3 anos. E eu me acho um bebezinho, assim, muito novinha, mas muitas vezes eu me vejo nos espaços, eu olho em volta, só tem gente cascuda, só tem gente experiente. E tá ali todo mundo aprendendo com todo mundo, mas ainda assim eu tô no meio dos melhores. Então, sei lá, a forma que eu vejo a pitanga, assim, é uma pessoa inovadora, uma pessoa de resgate, que me resgatou, que talvez se eu não tivesse deixado ela nascer, eu não estaria viva aqui hoje, né? Eu acho que ela foi uma mudança essencial para a continuação da minha vida. Então eu vejo como um resgate mesmo. Nossa, que forte, né, Polly? Bastante. Então, Polly, eu gostaria que você também explicasse, contasse pra gente quem é você, né? Como você se vê, como você está no mundo, como você interage, o que você espera. Eu acho também que essa pergunta é sempre uma das mais difíceis de responder, né? Eu acho que falar da gente, falar de si, é olhar pra gente, é olhar pra dentro. E olhar pra dentro nem sempre é fácil. Mas eu hoje consigo desenhar um pouco melhor e responder um pouco melhor essa pergunta do que um tempo atrás. Eu acho que às vezes eu sinto uma divisão muito grande também entre a Polly e a Poliana, por mais que as pessoas que conheçam as duas falam que tem essa certa diferença entre as duas. Eu achava que era uma coisa só, que era uma só. Mas hoje eu tenho entendido a diferença que tem entre uma e a outra. Eu acho que, assim como a pitanga, a Polly, ela também foi um resgate para mim. Desde muito pequena mesmo, eu já tinha uma sensação comigo, assim como você falou, essa sensação de esse querer mudar o mundo, ter isso, eu já tinha isso dentro de mim desde sempre, de tipo, tem que fazer alguma coisa para alguma coisa legal, mas ainda não tinha ideia, ainda criança, sentia que eu ia fazer alguma coisa, mas ainda não tinha essa noção. E aí, conforme a vida vai passando, a gente vai crescendo, vai vendo as coisas acontecendo. Sempre via que as pessoas trabalhavam, a gente estudava, sempre teve que ir para a escola, que muitos não gostavam, até gostava de ir para a escola, mas esse negócio de estudar para depois trabalhar e, tipo, arrumar um trabalho no mercado, na farmácia do bairro, não que isso seja um problema, minha mãe trabalha no mercado há 7 anos, é assim que ela sustenta a casa, mas eu acho que minha mãe poderia fazer algo muito mais digno para ela, para aproveitar a própria vida dela e outras coisas. Então sempre tinha isso comigo, tipo, acho que eu não nasci para isso, para estar trabalhando no mercado, para fazer... Só que ainda não sabia o quê. E a vida foi me mostrando, me ensinando, assim, através da arte. Quando eu cheguei nesse mundo. E aí eu conheci a Polly,
E eu acho que, para além de resgate, é realmente sobre identidade mesmo, sobre você se reconhecer. Acho que a Polly, ela faz eu olhar para mim e entender a potência que eu sou, entender de onde eu vim e onde não queriam que eu tivesse. E que eu acessei esses lugares e que a Polly conseguiu fazer com que eu acessasse esses lugares. Eu acho que eu sempre fico um pouco perdida, principalmente podcast, para responder essa pergunta. Eu sempre me perco nessa pergunta específica. Não sei se eu consegui te responder totalmente. Sim, você respondeu como você se vê, exatamente isso. Mais e a ou gente está em menos constante mudança, né? Sim. Agora, me chamou a atenção na fala de vocês, nem estava previsto perguntar isso, mas é porque quando vocês falam de vocês enquanto Tainara e Poliana, né? Isso. Vocês falam de uma maneira... Parece que meio distante de quem é Polly e de quem é Pitanga ZN. O que é isso? É um distanciamento? São duas pessoas? A impressão que passa é isso. São duas pessoas no mesmo corpo. Me expliquem isso, por favor, Polly. Preciso... Ô, Tainara. Pitanga, perdão. Então, eu acho que é aí que tá o negócio. Porque ao mesmo tempo que, na minha opinião, são duas pessoas distantes, são duas pessoas muito próximas. Porque, assim, ninguém conhece mais a Pitanga do que eu, sabe? E ninguém me conhece mais do que a Pitanga. Eu só acho que é uma coisa da gente saber que uma hora a gente tem que ser o personagem, aquele personagem que nos resgata, aquele personagem, como a Polly falou, que nos identifica, que a gente consegue... Porque muitas das vezes a Tainara não consegue falar coisas que a Pitanga fala. Que foi exatamente isso que aconteceu em relação à arte. A Tainara não conseguia recitar numa roda cultural, mas a Pitanga tomou coragem e conseguiu. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que esse personagem que existe dentro de mim, essa segunda pessoa, é tão próxima de mim, talvez pelas mesmas vontades, talvez pelo mesmo pensamento, pelo mesmo desejo, mas muitas das vezes a Pitanga tomaria atitudes que a Tainara não tomaria e vice-versa. Então, assim, eu sempre tomo cuidado de deixar separado a Pitanga da Tainara, porque também, para além de eu não me confundir, eu não achar que eu devo ser Pitanga o tempo inteiro, ou achar que eu devo ser Tainara o tempo inteiro, já que existem essas duas personalidades, né? Das pessoas também não acharem que acontece dessa forma, né? Ainda mais, assim, no nosso mundo, a gente tem muita amizade com todo mundo, a gente fala muito com todo mundo, sabe? Só que uma hora a gente precisa se colocar como um profissional, por exemplo, e nem todo mundo entende isso. Muitas das vezes a gente está aqui tomando um café, tomando uma cervejinha, e aí amanhã eu vou produzir um evento que você vai participar e talvez você não me respeite quanto produtora, porque ontem a gente estava sentado tomando um café, uma cerveja. Isso acontece muito, ainda mais com a gente, sendo mulher, sendo preta, sabe? É muito difícil você, muitas das vezes, tomar a liderança de alguma coisa, seja pequena ou grande, e as pessoas te olharem como líder daquilo, como responsável daquilo, e que elas precisam meio que não obedecer a você, mas responder ao que você está pedindo, seguir as suas instruções. E aí, se a gente não souber um pouco separar esse lance de que, aqui eu sou um momento, aqui eu tô em outro momento, eu sou outra pessoa, fica difícil tanto pra gente mostrar isso pras pessoas, quanto até pra gente mesmo em relação de tomada de atitudes, de falas e até a forma com que a gente vai agir ali no meio ambiente, no meio do ambiente. Então, eu acho que essa importância de separar a Tainara da Pitanga é isso. Porque quando eu tô com a minha família, eu não sou a Pitanga, eu sou a Tainara. E aí, na rua, muitas das vezes, eu não sou a Tainara, eu sou a Pitanga. Então, a gente precisa ter esse discernimento de que uma hora precisamos ter essa atitude, na outra hora a gente precisa ter outra atitude, tá tudo bem. Olha, eu queria que você respondesse a mesma pergunta e eu acrescento mais um ponto, é necessário, dentro desse cenário cultural que vocês estão, ter essa... Não uma outra personalidade, né? Mas se colocar de uma outra forma, como uma outra pessoa?
Você pode repetir só a primeira, por favor? Sim, eu queria entender essa questão de vocês, tanto na sua fala quanto na fala da Pitanga ZN, vocês falam sobre quem são vocês, né? Quem é Poli, quem é a Tainara, e quem é Pitanga ZN e quem é Poli Milage, né? Então vocês falam com um certo distanciamento, que foi o que ela falou, que agora colocou a posição dela. Por que isso acontece? Isso me chamou a atenção, né? Dessa diferenciação. Por quê? É de fato uma diferenciação? É a mesma coisa? Como você traz isso pra gente? Então, eu acho que eu compartilho um pouco do que a Pitanga falou. Tem uma coisa que eu acho que comigo rola diferente, vou chegar lá. Eu acho que assim, como eu respondi a primeira pergunta, nem sempre, às vezes, eu consigo também identificar. Como eu falei, eu acho que a Poli e a Poliana, elas não têm muita diferença, mas as pessoas que conhecem as duas falam, ei, tem sim. A Poli tá aqui, a Poliana tá aqui, por mais que tenham muitas coisas que se ligam e que estão juntas, né? Porque realmente é a mesma pessoa, não é ao mesmo tempo. Eu fui descobrindo isso a partir dessa percepção de outras pessoas, eu comecei a observar mais. Mas eu acho que um pouco diferente do que a Pitanga, eu sou muito a Poli em casa também. Eu sou muito Poli Milage em casa. Eu sou Poli Milage com os meus amigos. Eu sou Poli Milage com a minha namorada. Eu sou Poli Milage quando eu tô em momentos artísticos. Assim como muitas vezes eu sou também a Poliana. A Poliana, eu acho que a Poliana, ela sempre tá comigo. Mas eu acho que eu nunca falei sobre isso. Mas eu acho que desde que a Poli Milage nasceu, acho que a Poli Milage, ela fica muito aqui, ó, assim, saca? Muito à frente. Eu acho que a Poli Milage, ela vem sempre um passo à frente do que a Poliana. Eu acho que quase independente das situações. Não sei, a Poliana, ela é muito ativa também. A Poliana, ela é muito de falar o que ela quer falar. Eu sou sagitariana, então a gente não tem, quando não tiver que ter pudor, a gente não tem pudor. Se tiver que falar, a gente vai falar. Mas a Poli, ela consegue segurar essa barra muito mais do que a Poliana. Eu acho que ela consegue levar mais as coisas. Não sei se, por a gente já ter essa identidade, não como se fosse uma máscara, mas como se fosse uma máscara. Que quando você tá na máscara da Poli, você tá na Poli. Mas eu não sei, isso fica um pouco confuso. Porque eu também tenho esses momentos de ser a Poliana, mas eu acho que é isso. Eu acho que esses momentos, acho que a Poliana, ela surge até quando a Poli tá. Porque aqui a Poli tá aqui falando com vocês, a Poli Milage. Mas os sentimentos da Poli e da Poliana são os mesmos. O coração é o mesmo. As ideologias são as mesmas. Então, tudo que a Poliana, pequenininha, pensava que ia fazer alguma coisa, que ia mudar o mundo, que tinha toda essa perspectiva, mas não sabia o que fazer, não sabia para onde. Quando a Poli chegou, ela descobriu. A Poliana entendeu qual era o caminho, o que ela tinha que fazer. E foi através da Poli. Como que a Poliana descobriu? Como que a Poli descobriu? Então, a Poli nasceu dentro de uma lan house. Não necessariamente naquele exato momento, mas ali já tinha brotado. Eu tinha 16 anos, eu ia pra lan house do bairro jogar joguinho da Barbie no Google e entrar no Facebook. Aí entrei no Facebook, fiquei lá rodando coisas à toa e passou um vídeo. Eu não me lembro se passou o vídeo no meu feed ou se alguém me mandou. E eu abri aquele vídeo, era de um rapaz chamado Pelé do Manifesto, que é a minha maior inspiração até hoje. Ele é lá de Belém do Pará, ele não tem, essa fama que ele merecia. E aí eu vi um vídeo dele recitando uma poesia, cantando uma música, na verdade, que se chama Soneguinho, num espaço que era uma roda cultural, que eu, com os meus 16 anos, não sabia que aquilo era uma roda cultural. Vi um monte de pessoas, em sua maioria pretas, reunidas em roda, ele cantando no meio, as pessoas cantando junto, e eu sentada ali na lan house com o fone, sentindo aquela energia dele cantando uma letra que fala Soneguinho, sim. E tudo que ele falava, cada verso que ele falava, me arrepiava, cada coisa que ele falava, eu falava, caramba, isso tem a ver comigo. Caramba, isso tem a ver com meu irmão. Nossa, isso me lembra tal situação. E, ele só tava falando o que ele vive. O que ele vê na comunidade dele. E aí eu pensei, cara, ele só tá falando o que ele vive. Eu consigo fazer isso. E me deu vontade de fazer aquilo. De falar o que eu vivo. De escrever, de colocar pra fora. Naquele momento ali? Naquele momento eu senti que eu podia fazer aquilo. Que eu podia colocar pra fora e eu vi... Eu acho que aquilo ali como essa forma de mudar o mundo, sem pensar naquele momento que era a forma de mudar o mundo. Mas eu encontrei ele naquele momento. Eu acho que ali a Poli nasceu, mesmo sem nascer, mesmo sem ainda ter nome, ainda sendo a Poliana. Ali teve a mudança, ali teve esse estalo e depois dali eu comecei a escrever algumas coisas. E
mais tempo depois, lá em 2019, 2020, nasceu a Poli de verdade, se nomeando como Poli, antes Poli Santos, até virar Poli Milage. E respondendo a sua outra pergunta, era sobre... Pode repetir, por favor? Claro, sem problema. Pergunta. Não, mas eu tô achando interessante essa sua fala, e quero até que a Pitanga ZN... Só Pitanga ou Pitanga Só ZN? Pitanga, pode. Porque o ZN tá dificultando Tem a minha gente que vida me aqui. chama de Pipi, de Pi, daqui a pouco vão me chamar só de P. Pitanga. Pode então, ser. eu queria até que a Pitanga também contribuísse, porque assim, é isso, é uma virada de chave. E a maneira como você trouxe, parece que foi, não é minimizar, mas assim, parece que foi algo simples, né? Era tudo que você se transformou, que é o que você está trazendo pra gente, aconteceu numa lan house. Sim. Quando chegou um vídeo pra você e você viu, você falou que era Assim, aquilo. Já tinham outras referências, mas Não, sem que não dúvidas, tinha né? me tocado, assim, dessa Foi a forma. junção de tudo. Isso, assim, eu ouço muito Racionais desde sempre em casa. Acho que a galera sempre escutou muito, a minha mãe, minhas irmãs, elas gostam bastante, então sempre fui de ouvir, mas eu acho que nada, até mesmo do que Racionais canta, nada do que eu tinha visto antes tinha me acessado daquela forma que o Pelé me acessou. Nada tinha acessado, por mais que eu já tinha ouvido, visto as coisas, eu acho que foi a junção de tudo, mesmo sem saber o que era aquilo, sem saber que aquilo era uma roda cultural, ver aquelas pessoas, em sua maioria pretas, eu nunca tinha ido num lugar assim, frequentado um movimento assim. Eu acho que eu nem tinha visto em outros lugares aquilo. E aí, acho que aquela energia foi o que me pegou e me fez ter vontade de fazer aquilo. Mas o que fez foi a energia de ver as pessoas e ver que ele simplesmente estava falando o que ele vive. E eu acho que isso foi o que me pegou muito. Isso ainda mexe com você. Com certeza. Tô emocionada. Quando parar de mexer, parou de fazer sentido. É verdade. Uau, gente. Ai, gente, desculpa, só cansei. Quanta potência, que quanta potência. Pitanga, dá um tempinho aí pra dar uma respirada. E eu queria que você falasse também dessa virada de chave que foi pra você. Qual foi o momento que ali, mesmo que ainda talvez não nomeada, assim como foi no caso da Poli, né? Mas que foi o momento que você falou, não, isso, algo novo tá surgindo. Então, a minha história, assim, artística é mais ou menos parecida com a da Poli. Eu sempre gostei de ouvir rap, eu sempre gostei da cultura hip hop, sempre... Na verdade, eu me inseri na cultura hip hop dançando, porque a minha irmã mais velha, ela ia para aulas, na época tinha, perto de onde a gente morava, aulas de hip hop e tal, de break. E aí eu, pequenininha, ia junto com ela e tal. Aí comecei a gostar de roupa larga, né? Porque a gente já vem até meio com esse estereótipo, né? Da roupa larga. Aí já usar estou com boné, entendeu? Essas coisas assim. Aí eu sempre gostei muito de ouvir. Só que... E nessa de ouvir, eu comecei a também me interessar por escrever. Só que as minhas letras eram sempre meio que reflexo de algum rap que eu ouvia. Tipo, eu nunca ainda tinha parado e pensado, assim como a Poli falou, de isso aqui é só o que eu vejo, o que eu tô vivendo. Não que os outros raps que eu ouvia não era o que eu vejo que eu tô vivendo, mas aquelas palavras não eram minhas, aquele reflexo não era meu. E aí eu escrevia muito isso e sempre gostei de escrever, fazer poesia, essas coisas assim. Só que quando eu cheguei no ensino fundamental, eu participei pela primeira vez da Olimpíada de Poesia. Eu não lembro como fala, gente, já faz muito tempo. Eu tenho memória de peixe, mas... É isso, eu participei dessa Olimpíada de Poesia e aí não consegui passar da segunda fase, mas eu e uma outra menina da escola inteira fomos as únicas que conseguimos chegar até a segunda fase, né? E aí a gente ganhou uma premiação, assim, na frente do auditório inteiro, né? Ganhamos um livro e... Eu também não lembro qual livro, eu não lembro se eu li o livro, mas eu acho que o mais importante para mim naquele momento foi ter sido
reconhecida como escritora, como uma pessoa que sabe mais ou menos o que diz, assim. Nunca, mesmo com as pessoas mais próximas de mim, dizendo que meus textos eram bons, que minhas músicas eram boas. É isso, eu sempre me reprimi, na minha cabeça eu ia vender todas as minhas músicas e todos os meus textos, e eu nunca ia ser a protagonista daquilo. Então, quando eu recebi essa premiação na escola por ter chegado na segunda fase, todo mundo me aplaudindo, todo mundo me vendo, aquilo foi algo muito, muito transformador, assim, na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer teatro na mesma escola. Não, eu comecei a fazer teatro numa outra escola. Quando eu cheguei nessa escola, eu já gostava muito mais de escrever, já tinha alimentado muito mais isso dentro de mim, mas ainda assim não tinha coragem de mostrar para as pessoas. E eu comecei a fazer teatro nessa segunda escola que eu estudei. E aí a professora me deu o papel de escrever uma peça. E aí eu escrevi uma peça de teatro que falava sobre... Sim, amiga. Bem coisa assim, ralé. Nada muito elaborado, não. Mas assim, eu deveria ter os meus 13, 14 anos e eu estava escrevendo uma peça sobre racismo, machismo, homofobia, preconceitos assim em geral. E aí a galera gostou muito, a professora gostou muito, vamos fazer. Aí produzimos lá a peça da forma que a gente, né, conseguiu, assim, da nossa cabeça, apresentamos a peça, e logo depois veio um trabalho de inglês, né, que era para ser feito, assim, em grupo, sobre o apartheid e sobre, né, essas coisas que aconteciam antigamente, na época da escravatura, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, quando tinham as colônias, né, e tal, e tudo mais. Aí eu falei, cara, eu cheguei assim no meu grupo, que era o meu grupo de melhores amigos na época, inclusive foram eles que deram o nome Pitanga, né, que eles disseram, eu era a única que não tinha apelido nenhum, né, e aí eu falei, pô, cara, eu tenho cara de quê? Aí eles olharam assim pra minha cara e veio um e falou, Pitanga. Eu, por que Pitanga? Ele, cara, tu é pequena, fofa e amarga. Pronto. Aí ficou, mas até então eu ainda não tinha ligado a Pitanga à artista, né? A Pitanga era ali só pra eles mesmos mais próximos. Aí a gente sentou e falou, cara, como é que a gente vai fazer esse trabalho de inglês? Aí eu falei, pronto, vou escrever uma peça, a gente vai encenar nós três aqui, vamos fazer o que a gente tiver que fazer e aí vai dar tudo certo. Aí eu escrevi a peça, só que infelizmente a gente não conseguiu apresentar, porque o tempo do ano letivo ficou curto e aí a gente só entregou a peça para a professora, ela deu a nota, porque ela achou muito boa também, mas infelizmente a gente não conseguiu apresentar. E depois daí eu fiquei muito com isso na cabeça. Aí eu comecei a escrever poesia varada e comecei a mostrar para os professores. Na sua grande maioria de português, né? Pra, tipo, se tiver alguma coisa errada, conserta aí para mim. E comecei a mostrar para os professores gostando muito. Chegou no ensino médio, eu tava, tipo, escrevendo quase toda semana, né? Com o tempo a gente vai perdendo essa constância, mas quando a gente começa, é como se fosse literalmente um estalo de dedo. Quando você vê, você já tá escrevendo. E aí eu escrevia muito, né? E aí foi quando começou mais a ter essa... que eu comecei a ter mais essa ligação de, tipo assim, será que sou eu mesma que tô escrevendo? Tá, sou eu. Mas será que eu vou ter coragem de falar? E aí foi quando eu comecei a resgatar a Pitanga, assim, que foi literalmente um resgate de identidade. E aí a Pitanga começou a me mostrar que ela tinha coragem de fazer algumas coisas que a Tainara não tinha. Então, assim, foi quando devagarzinho eu fui virando a chave até o dia da primeira vez de eu chegar numa roda cultural. Eu nunca tinha ido. A Negrani, minha queridíssima, maravilhosa da minha vida, me levou para uma roda cultural. E aí foi quando, de fato, eu vi pessoas recitando, rimando. Era uma roda cultural de slam? Não, era de quê? Era de roda cultural, de rima, e tá. teve mic aberto. E aí eu fiquei vendo ali as rimas, as poesias. E foi quando eu conheci a Devilzinha e a Sereia, Isso inclusive. há 3 anos atrás? Há 3 anos atrás, um pouco antes de eu começar a recitar e rimar. Aí foram as primeiras que eu vi, foram a Devilzinha e a Sereia. Assim, aí eu comecei a ficar meio
fantasiada com aquilo. Aí eu comecei a ver as outras minas, né? Principalmente foram que me deram mais força, assim, para hoje eu estar onde eu tô. Sempre deixo isso bem claro, né? São poucas, mas as poucas que a gente tem, a gente consegue se fortalecer bastante, acreditar uma na outra e conseguir chegar em algum lugar. Então, foi aí, de fato, que eu comecei a me transformar. Ainda não tinha coragem, mas comecei a ter essa vontade um pouco mais aflorada, né? A pitanga começou a gritar um pouco mais na minha cabeça. E aí teve uma hora que eu não aguentei, eu tive que... Falei, não, hoje ou eu recito, não tem outra história. Aí foi quando eu recitei pela primeira vez, um pouco depois eu comecei a rimar e nunca mais parei. Onde? A primeira vez que eu recitei foi no Engenhão. No Engenhão. Os dois, a primeira vez que eu recitei, a primeira vez que eu rimei foi, na época era só Batalha do Engenhão. Aí agora a gente passando por umas transformações, né? Se tornou literalmente uma roda cultural, onde a gente trabalha os 5 elementos, que é grafite, DJ, não só o break, mas dança, assim, em geral. A gente tem oficina de charme também, né? Levamos a galera do sturd, enfim. Danças hip hop, né? Danças urbanas e MC. O conhecimento e MC. A gente tá ali fazendo esse aglomerado do que a gente precisa de fato estar recebendo e passando de informação. E é isso, foi onde eu nasci como poeta, onde eu nasci como MC e onde hoje é a minha casa, que é onde eu produzo. E para mim é algo assim muito especial poder levar isso e também levar as outras rodas junto comigo, que ajudaram a Pitanga e a Tainara a chegar onde elas estão hoje. Pela história de vocês, da maneira que vocês contam, claramente a cultura é aí a transformação, né? A mudança que aconteceu na vida de vocês e que, a partir disso, vocês estão levando essa mudança para outros lugares, para outras pessoas aí pelo mundo. E eu até já descrevi aqui algumas dessas iniciativas, mas eu queria que vocês destacassem, e aí começando pela Poli, o que você faz com toda essa arte, com essa cultura, com essa informação, com esse conhecimento, com esse potencial, com esse aquilombamento dessas minas, né, como vocês referem-se entre si, essas outras mulheres que estão ali no hip hop, na poesia. O que vocês fazem com toda essa potência, com toda essa energia? Acho que, assim como você acabou de falar, a cultura é o que virou a nossa chave e que levou a gente para vários caminhos. E eu arrisco a dizer com certeza absoluta que é a mesma cultura que leva várias outras pessoas que conhecem esse caminho para esses lugares, para ter essas vivências como a nossa, de se identificar através desse movimento. Eu acho que, assim, todas as pessoas que têm um envolvimento com a arte, com a cultura em si, não tem como não se emocionar com isso, porque realmente é uma virada de chave, é uma virada de vida. Então, o que a gente faz, eu acho que eu faço, que a Pitanga faz, e você também faz, é levar esse caminho, estender, sair capinando aí, abrindo, varrendo, para que esse caminho chegue mais longe, chegue a outras pessoas. Porque, assim, no meu começo, a primeira vez que eu recitei poesia, que eu participei de um slam, na verdade não foi. A primeira vez que eu me apresentei numa roda cultural, assim, de verdade, que eu ocupei esse espaço, eu tinha 20 anos. 19 para 20 anos. Era uma roda cultural, Sarau BXD. Eram 3 meninas que organizavam lá no Duque de Caxias, no Parque Lagunas. Ana América, a Katzi e a Ângel. A Katzi tinha 16 anos na época. Eu tinha 20. E aí eu fui na roda cultural que uma menina de 16 anos organizava. Fui para a primeira vez para apresentar as minhas coisas. Eu fiquei, caramba, a menina de 16 anos com as outras meninas conseguem organizar e fazer tudo isso aqui. Eu acho que eu também consigo. A partir daquele momento ali que eu fui, que eu me apresentei lá, virou mais uma chave de, para além de levar a minha arte e me apresentar e mostrar o que eu faço, a necessidade de levar esse movimento lá para Magé, porque eu saí do Parque Estrela em Magé, fui lá para Caxias para ter um contato com uma roda cultural, com esse espaço de cultura que no meu bairro e nas adjacências não tinha. Então aí nasceu a necessidade de criar algo e nasceu a Roda Cultural Magiense, a RCM. E aí foi quando, em 2021,
um ano e meio assim depois, eu criei esse movimento na intenção de levar esse acesso para as pessoas de perto de mim, perto entre muitas aspas, porque quando eu comecei em 2021, eu fiz no centro de Magé. Magé é muito grande. Eu moro no 6º distrito. Então, tipo, é um pouco distante do centro. Eu pegava um ônibus da minha casa para ir até o centro de Magé para fazer a roda cultural lá. E aí, depois da 3ª edição fazendo lá, na primeira edição eu fiquei presa. A Malê BXD, uma amiga, nossa produtora cultural brabíssima da Baixada. A Malê é uma mamãe. A Malê e a Panda Marley também, que na época a gente estava muito ativa, assim, eu estava muito ativa com elas e eu convidei elas para irem apresentar esse evento comigo, essa roda cultural lá. Nós ficamos presas no centro de Magé, porque acabou a batalha, as pessoas foram embora, recolhemos tudo, não tivemos ônibus para voltar. Eu, morando em Magé, não tive como chegar na minha casa em Magé e elas de Caxias também não conseguiram chegar em casa. E aí eu fiquei pensando, cara, nada a ver, vou fazer o negócio, tô trazendo para perto, porque eu tive que sair daqui e ir para Caxias, mas eu tô fazendo longe e ainda assim eu tenho que sair daqui. E aí me veio esse estalo e, tipo, a mudança primeiro você faz no seu quintal, na sua rua, no seu bairro, depois você ganha o mundo. E aí eu levei pro meu bairro e comecei a fazer lá. Então acho que é assim, que a gente leva, né? É que a gente abre esses caminhos para outras pessoas. Acho que a ideia é pegar tudo que a cultura fez com a gente, tudo de bom que ela trouxe, tudo que ela revolucionou na nossa vida e mostrar esses caminhos, abrir essas portas para quem vem depois da gente ou para quem também tá junto e que não tem acesso, ajudar a levar esse acesso, a levar essas pessoas até esses lugares ou levar a cultura até essas pessoas de alguma forma. Pitanga, e você, como traduz isso tudo em ação, em mudança de vida, da sua vida, do próximo, de quem tá ali com você? Olha, eu compartilho muito de tudo que a Polly falou, porque eu acho que hoje a gente só está aqui exatamente por isso, porque outras pessoas tiveram esse acesso e pensaram em passar para frente, né? Hoje a gente só conhece um pouco da nossa história pelos griots que vieram trazendo tudo, pelos nossos ancestrais que não desistiram, mesmo levando muita porrada e sendo muito reprimido, né? Eles continuaram nessa resistência de trazer essa cultura, de trazer esse aquilombamento, que foi uma palavra que você usou que eu gosto muito também de trazer para dentro da minha vida. E eu acho que é isso. De primeira, me deparando, assim, batendo de frente com a cultura, que é algo tão abrangente, assim, na nossa vida, que abre nossos olhos, a nossa mente, de certa forma, eu acho que, como ação, a gente começa a quilombar os nossos espaços, né? Começa a tentar mostrar para as pessoas que estão ali que somos nós por nós e nós só somos porque somos. Eu só sou porque somos, né? E esse eu acho que é o primeiro passo da gente começar a tomar uma atitude, porque se a gente não começar a se reconhecer e a cuidar dos nossos, fica muito difícil a gente também tentar mostrar um caminho, porque a gente precisa de fato ter confiança um no outro e entender que por mais que sejamos pessoas diferentes, a gente está todo mundo no mesmo barco, muitas das vezes a gente quer o mesmo objetivo, só que para a gente conseguir chegar lá, a gente precisa começar a lutar junto. E tudo bem que muitas das vezes, como a Polly, a gente tem que começar sozinho, até que a gente ache pessoas que estão no mesmo objetivo que a gente, que começam a correr junto com a gente, mesmo que sejam poucas pessoas. Mas eu escutei de um professor de história no ensino médio que o movimento sempre começa com um maluco só. E aí e aí tem um maluco que quer fazer, que diz que dá pra acontecer. Daqui a pouco você olha pro lado, você olha pro lado, aí tem 2 malucos, aí você olha pro lado, aí tem 3, quando vê se tem 10 malucos, aí vai ver tem 100, e aí a coisa vai ficando grande, né? Eu tomo muito como exemplo também a Independência BXD, que eu não peguei do início, mas pelo que eu entendi, foi uma coisa que começou com poucos maluquinhos ali querendo fazer, e hoje Independência BXD é um circuito que está abrangindo basicamente quase que o Rio de Janeiro todo, devagarzinho, um pouquinho aqui, depois vai um pouquinho ali, mas consegue ter mais acesso a cada ano, né? Então isso me representa muito, que é o que eu quero também para minha vida. Eu quero começar um pouquinho aqui, depois conseguir fazer um pouquinho Começar ali. não, dar continuidade. Começar, você já começou lá atrás. Exatamente. Né? Dar continuidade um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí, quando a gente olhar, assim, a gente conseguiu
ter acesso a outras áreas, ter acesso a outras pessoas, sabe? Plantar semente. Eu acho que é a ação mais importante, é o que a gente mais pensa em fazer quando a gente consegue se olhar assim, olhar no espelho e ver, é a cultura que me move. Eu não vivo sem cultura, sem isso eu não sei o que fazer. Assim, Mas e se não fosse a cultura? Não, é difícil pensar nisso, muito como prever. A gente não tem uma bola de cristal. Mas antes disso tudo acontecer, desse movimento todo acontecer na sua vida, que você vislumbrava para o seu futuro? Exatamente, eu tinha muita essa incógnita na minha vida, né? Eu não sabia o que fazer. E isso a gente começa até quando a gente pensa nesse esquema que a Polly falou. A gente estuda, a gente termina de estudar, a gente tem que pensar em fazer faculdade pra gente conseguir um trabalho. E aí, se você não consegue faculdade, você consegue um trabalho, mas não é, muitas das vezes, um trabalho digno, e não que o trabalho não seja digno pelo que ele é, mas pela falta de valor, porque as pessoas, elas não dão valor ao trabalho, né? No caso, quem trabalho braçal. Exatamente. Até quem trabalha tem um pouco de dificuldade de dar esse valor ao próprio trabalho, mas a gente tem muito esse déficit, né? Eu acho que não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas eu acho que o mundo todo deve sofrer com isso, de dar valor ao trabalho, dar valor ao que você produz, né? Então, você fica nesse maquinismo, e aí eu não sabia, eu terminei o ensino médio dizendo que eu ia ficar 1 ano sem estudar, fiquei 4, durante esses 4 anos, não que eu tenha ficado perdida, eu não fiquei perdida, mas eu fiquei muito vagando, assim, por várias coisas e batendo de lá pra cá como se fosse um jogo de pebolim, tá ligado? E aí, até o momento em que a cultura botou, assim, me botou no pé como se eu fosse uma bola e falou, ó, é isso. De agora em diante quem comanda esse jogo sou eu. E aí eu tenho muito isso na minha cabeça, que realmente, se não fosse a cultura, eu não sei onde eu estaria, eu não sei o que eu estaria fazendo. Talvez eu não estivesse nem viva, porque a minha cabeça, por um momento, ficou dessa forma, assim, batendo aqui, batendo ali, muito, muito bagunçada. E também, não que a gente faça tudo por influência, mas a gente tem que entender que a influência também entra dentro da nossa vida. O DG falou, o DG é o oficineiro que está fazendo as oficinas da Alkebulan, do Poética nas escolas com a gente. Ele disse ontem que a gente é o reflexo das 5 pessoas mais próximas da gente. Então, se a gente andar com pessoas que não têm perspectiva, a probabilidade da gente também não ter perspectiva é muito grande. Então, quando você também começa a mudar a sua cabeça, a mudar o seu ciclo, que você consegue pensar além, olhar além, né? É uma coisa muito importante também que acontece na sua vida. E aí, quando você pensa, pô, se eu conseguir olhar além para uma melhora da minha vida, eu consigo também ajudar outras pessoas a tirarem essa venda e começarem a olhar além, olhar acima do muro, sabe? Porque além do muro tem muita coisa. Polly, mas dentro do que vocês estão trazendo assim pra gente, o hip hop, né, a batalha que vocês fazem, mulheres pretas, tudo isso tem muito preconceito da sociedade. Isso não é, entre aspas, bem visto, né? Tanto é que você citou, a Pitanga citou que é a questão da roupa, né? Que é usar a roupa mais larga, usar gorro, enfim, acessórios. Isso é muito... Essa cultura, ela é muito vista com preconceito, como algo menor. Como que você enxerga isso? Como que é lidar ali no dia a dia, estar sempre buscando o melhor para você, para o próximo, e ter situações como essa, olhares, falas e ações que às vezes trazem preconceito, trazem racismo, trazem aí inúmeras formas de tentar desestabilizar? Não sei se eu vou ser a melhor pessoa para falar sobre isso, sabe por quê? Eu sou muito emotiva. Eu sou uma pessoa muito emotiva, muito, muito, muito. Eu sinto tudo me toca, e o meu emocional, ele é assim, é tudo. Se o meu emocional, ele não tá bem, se ele tá afetado, nada anda na minha vida, nada anda. Se eu tiver que descer aqui no prédio e atravessar a rua, eu vou descer o prédio, eu vou atravessar a rua maluca, porque
o meu emocional não tá legal. Então, quando as coisas me afetam de um jeito, às vezes eu não tenho nem reação. Eu já passei por situações de racismo, já passei por situação de racismo religioso, em que eu não tive nem uma reação, assim, sabe? De eu ter que debater aquilo, de eu saber a potência que eu sou, de eu saber que eu sou uma pessoa da comunicação, da oralidade militante, mas tem umas situações que eu não consigo. E eu também não vou saber te dizer, assim, eu acho que a gente luta muito seguindo fazendo o que a gente faz. Eu acho que eu rebato muito me vestindo como eu quero me vestir, usando meu cabelo como eu quero usar, fazendo o que eu quero fazer, independente se você vai gostar, se você não vai gostar. Eu gosto. Eu tô satisfeita com essa roupa, com esse cabelo, fazendo o que eu faço, andando na rua do jeito que eu ando. Então, eu acho que a minha forma de rebater, de lutar e de fazer isso é mostrando na minha vivência, no meu estilo de vida, no meu modo de viver mesmo, e seguindo. Porque nem sempre, no ato da situação, eu vou saber ter uma atitude correta de falar, ei, não é assim, a nossa roupa, o nosso estilo, isso tudo faz... Às vezes eu não vou conseguir, mas eu vou seguir fazendo do jeito que eu faço, talvez até mais, para provocar mais ainda. Ou não, ou eu vou sentir ali, mas no fundo vamos continuar seguindo esse barco e mostrando dessa forma, convivência. Eu queria fazer um pequeno adendo. Por favor. No que a gente estava falando antes. Fica à vontade. A Pitanga falou sobre trabalho. Eu achei até que a minha fala anterior não tenha ficado muito legal quando eu falei sobre trabalhar no mercado, na farmácia e afins. Por favor, gente, não levem a mal essa fala. Como eu falei, minha mãe trabalha no mercado. Eu também já trabalhei no mercado, no eu acho que você nem precisa se desculpar, porque ficou muito claro a dignidade, a importância dessas profissões, dessas funções, mas é porque só querem a gente nesses lugares. Né? A gente não nos dão a opção de avançar, de ir para o segmento cultural, de ir para a comunicação propriamente dita enquanto jornalismo, de ir para uma medicina. São dignos. Eu trabalhei com minha carteira assinada, já tive carteira assinada, hoje nem tem mais, já tive carteira assinada, minha primeira foi como cobradora de ônibus. Eu trabalhei durante muito tempo como cobradora de ônibus, porque a perspectiva na minha cidade era ou eu terminaria o ensino médio e trabalharia como cobradora de ônibus, ou ia trabalhar na fábrica, que onde a maioria das pessoas da cidade trabalhavam. E assim, é isso, sai dali, termina o ensino médio, e aí você torce para conseguir um emprego numa fábrica e você fica lá porque não te oferecem mais nada, você não tem oportunidade. Se não for por você mesmo ir lá e arrancar com a unha e passar noites acordado, estudando e fazendo e acontecendo como vocês fazem, através da cultura, e várias outras pessoas fazem de outras maneiras, né? E aí, trazendo mais o recorte da questão racial, as pessoas pretas, né, de um modo geral, não acontece, a gente vai continuar ali, é digno, é honesto, é como a gente leva o sustento para nossa família, para os nossos filhos, que a gente vai para o nosso samba, para o nosso pagode, para nossa poesia, que a gente tem nosso momento de lazer, é honesto, é digno, muito. Só que não é só isso, não pode ser só isso. E infelizmente, eu vendo a realidade da minha mãe, nem isso ela faz, o samba, o pagode, o forró, porque trabalha, chega cansada, tem que descansar para depois trabalhar, 6 por 1 todo dia, então o tempo que tá em casa é resolver as coisas, enfim, eu acho que para além disso também, acho que é importante reforçar que eu acho que talvez não só eu, talvez a Pitanga, eu espero que não, mas talvez você responda que sim também. Vive só da arte, amiga? Hoje, sim. Graças a Deus. Hoje eu tô nessa luta. Porque quem faz isso diz que não é fácil, não é simples, né? Não. Olha, eu tenho vindo no mês passado, praticamente o mês passado inteiro. Eu paguei contas, fiz coisas, trabalhando de freelance em uma pizzaria na Tijuca. Eu moro em Magé. Saí no meia-noite, 1h da manhã da Tijuca pra chegar em casa 3 horas. E tipo assim, eu faço tudo. Tudo que você imaginar, tudo que você tiver precisando de um dinheiro, eu tiver coisa pra fazer, eu tô fazendo. Gente, eu limpo o quintal, eu moro em Magé, eu moro na roça. Limpo terreno, já cheguei a pegar um trabalho de limpar um terreno de papo de 600 metros, de ir lá na foice, sozinha, bagulho, botar roupão, bota e ir lá. Foice, limpeza na pizzaria lá lavando prato até 1h da manhã. Não consigo viver só de arte nesse presente momento. 6 anos de corre. Então, eu acho que mesmo a gente tendo essa perspectiva, saindo dessa perspectiva que a sociedade coloca pra gente, estudar para arrumar um emprego convencional, que a galera coloca aí, não viver a sua vida, porque você doa a sua vida para trabalho, ainda assim, eu tendo perspectiva de vida, tendo outros meios, tendo outras informações, ainda sigo fazendo bico, fazendo outras coisas para sobreviver, porque eu não consigo viver só de arte no presente momento. Então, acho que
para puxar mais esse ponto de falar sobre o trabalho, né? E um outro adendo também sobre como a gente faz como a gente propaga, né? Como a gente leva a cultura e a gente planta essa sementinha. A própria Alkebulan é um grande exemplo, que viemos aqui através da Alkebulan, através do Poética nas Escolas, e que lá, quantos alunos você tem lá, amiga, hoje? Mais ou É o menos. meu primeiro ano. Quantos tem? E já tiveram algumas divergências, né? Qual é a escola que você trabalha? Você leva essa arte pitanga? Eu sou da Emilinha Borba, lá em Sepitiba. É lá, eu costumo dizer que é o finalzinho do intestino, porque lá, gente, além de ser muito distante, quando você chega, você vê que a realidade é totalmente diferente. Qual é essa realidade? A realidade é que literalmente não tem acesso. Literalmente. Se não for pessoas como, por exemplo, a galera da Alkebulan ir e levar algo diferente, algo novo, assim, para as crianças abrirem os olhos e começarem a enxergar de uma outra forma, não tem. E o que eu achei muito interessante nessa escola onde eu estou fazendo oficina é que a direção e a coordenadoria são pretas. Gente, eu nunca tive isso na minha vida. E eu sempre falo pra eles, eu falo toda a aula pra eles. Eu deixo bem claro, eu pergunto pra todos os oficineiros que estão, que às vezes está só eu e o DG, mas às vezes o Felca vai lá, o Felca é o Felipe, e às vezes o Efêmero também vai lá, que são 2 artistas, assim, inéditos que cruzaram na minha vida, que inclusive eu estou na Alkebulan hoje por conta deles. Eu sempre pergunto, vocês tiveram isso na escola? Vocês tiveram isso na infância de vocês? Todo mundo tem a mesma resposta que eu. Não, sabe? A gente não teve isso. Então eu falo para os alunos, aproveitem. Vocês têm que aproveitar, vocês têm que falar mais, vocês têm que falar para todo mundo que isso aqui tá acontecendo, para que aconteça de novo. E quando acontecer, vir mais gente, porque vocês têm o privilégio de ter uma direção preta, uma direção que se importa, uma direção que quer se aquilombar, uma direção que quer resgatar. Eu não tive isso, eu não tive essas preocupações, sabe? Então, assim, é algo que, tem que ter gente ali fazendo, porque se não tiver gente ali fazendo, fica aquela coisa daquele ciclo vicioso da vida, né? Que era exatamente, por exemplo, o que a gente estava falando agora. Você estuda, torce por um trabalho na fábrica, ali você fica, ali você tem filhos, ali você morre, seu filho estuda, torce por um trabalho na fábrica, e por aí vai. Então, eu sinto muito Sepitiba isso, porque é ruim de acesso para tudo, é ruim de acesso para transporte, assim, de você sair de lá e ir para outros lugares. E hoje também, graças a Deus, né, tem muitas pessoas que estão correndo atrás, fazendo um trampo legal com a arte, que além da Alkebulan tá lá, levando Poética nas escolas, tá estourando vários slams. Tem um slam Sepitiba, tem um slam que acontece na Roda Cultural da Batalha Glacial, né? Tá estourando esses movimentos culturais por lá, e isso é muito bom, porque quanto mais movimentos culturais apareçam, mais assim a galera vai ficar sem saída para enxergar a realidade de fato e pensar assim, eu não posso viver nesse mecanismo, sabe? Eu tenho que ver outra coisa, eu tenho que fazer outra coisa. Se eu gosto de escrever, eu vou escrever. Se eu gosto de recitar, eu vou recitar. Se eu gosto de produzir, eu vou produzir. Se eu gosto de tirar foto, eu vou tirar foto. E eu acho que é muita cultura que leva a isso, porque quando você chega num lugar, assim, muitas vezes, até com a estrutura um pouco precária, tá ligado? Você vê que as crianças crescem, assim, com aquele pensamento de, tipo, escola. Não quero. Saco. Que saco, aqui não tem nada, não sei o quê. Então, é muito importante que movimentos culturais, projetos culturais cheguem tanto nos lugares onde a gente já está meio que já acostumado, que tem mais acesso, que é a Zona Norte, Central, Zona Sul, assim. Eu acho que até a Zona Oeste é um pouco precária de movimento cultural, mas ainda assim, a Zona Oeste, a Baixada é um pouco precária de movimento cultural, mas ainda assim, hoje em dia, a gente vê uma grande rede, assim, de movimento. Na Baixada hoje tá bem... aproveitando a Polly aí, eu queria que você dissesse, Polly, em qual escola que você atua, né? Você fez essa pergunta para ela e eu queria saber de você. Eu tô no Colégio SESI de Caxias.
E qual o trabalho que você desenvolve lá? Como é? Também eu sou oficineira, educação social, né? A gente trabalha através da Alkebulan, levando a poesia como essa ferramenta, levando o slam, apresentando o slam para as crianças. Lá eu tenho em torno de 14, 15 alunos frequentes. Tinham, né? Acabou, terça-feira agora foi a nossa última aula, agora vamos ter o slam final no dia 12. Mas... me perdi. Você falava sobre a escola que você tá, que é a escola, O Colégio SESI de Caxias, e o trabalho que você desenvolve lá com cerca de 15 alunos. Isso, eu sou oficineira, a Malê, ela fica no apoio, com a turma, ajudando, ela é a produtora, Assistente de produção. Assistente de produção. E aí, o que a gente faz? A gente teve um roteirinho todo, né, para poder levar essas aulas para as crianças. A ideia é levar a poesia como meio de transformação mesmo, dar uma perspectiva. Dá um exemplo. Um exemplo de poesia. De poesia. Que vocês apresentam para as crianças. Ah, não, que a gente apresenta não. A gente incentiva eles a escreverem as suas poesias. Tá. Então a gente apresenta o movimento do Islã, que muita gente não conhece, associa o Islã, tipo, o Estado Islâmico, essas coisas. A palavra Islã é uma onomatopeia. Como a gente tá na turma da Mônica e fez um toque-toque, aí tá lá o toque-toque, o Islã, ele é uma batida de porta. Tipo, Islã é para impactar. Tipo a palma, né? Assim. Isso, uma palma, uma batida que te assusta, que te impacta. Então o slam, esse é um intuito, é um espaço onde as pessoas vão para colocar para fora o que você faz, o que você escreve. É um lugar de fala e é um lugar de escuta. Eu acho que é um lugar muito mais de escuta também, para além de ser um lugar de fala. Porque enquanto uma pessoa tá falando ali, ela não tá só falando, colocando para fora, ela tá falando algo que ela escreveu, as palavras dela, com o sentimento dela, no íntimo dela. Ela tá ali se propondo a compartilhar isso com as outras pessoas. Então você tem que estar ali de ouvido aberto, de coração aberto. É isso que a gente ensina para essas crianças. Sobre esse movimento, falando sobre as suas regras, como o Islã funciona, o que é poesia, que muitos deles têm um pensamento diferente de poesia. Eu tinha, quando eu comecei a escrever poesia, conhecer sobre esse movimento, tipo, tá, mas aí poesia, sabe, a gente que é pretinho, preto, de favelado, periférico, tem várias vivências, a gente às vezes não tem muito acesso a esse amor romântico, esse afeto, essa coisa toda, sabe? Eu acho que eu posso contar no dedo quantas vezes eu recebi um abraço da minha mãe, aquele abraço caloroso de falar te amo, filha. Eu acho que é muito difícil. A minha mãe fala que ela me ama, eu sinto que a minha mãe me abraça, mas da forma dela, com gestos dela, ela fala que ela me ama, ela mostra que ela me ama, ela me abraça, ela me aquece, mas a gente sente a falta desse contato, o físico, e que ela não teve, então por isso ela também não sabe passar isso pra mim. Como vai passar algo que você não teve? E eu fui entendendo isso depois de grande também, né? Muita coisa pra gente entender, demora. Mas que bom que a gente entende. E eu acho que é um pouco disso. Então não tinha muito essa ideia do amor romântico, de falar de amor, de conseguir. Até hoje, é muito difícil falar de amor. Toda poesia que eu começo tentando falar de amor, ela pula para um amor de uma outra. A gente começa a falar da falta dele, né? Isso, acaba se tornando... Mas então, aí pra gente falar de amor ou da falta dele, vai ter que ser num outro momento. Porque a gente tá acabando, já tá 1 hora que a gente tá conversando aqui. Ele falou 1 hora, a gente fala. Eu sabia que ia acontecer isso. E que bom que isso acontece. Porque é isso, a comunicação tá fluindo, as coisas estão acontecendo e a gente tá contribuindo aí, cada um dentro da sua área, da sua atuação, fazendo a diferença. E aí eu quero agradecer muito vocês por esse trabalho, por essa entrega, pela transformação que vocês estão promovendo. Agradeço Pitanga por ter comparecido. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. Eu que agradeço. E o meu agradecimento não só por eu estar aqui, mas por existir o Empoderação, né? Pra gente poder falar sobre Alkebulan, sobre poesia, sobre Islã, sobre nossas histórias. Se o Empoderação não existisse, a gente não estaria aqui falando sobre isso, a gente poderia estar atuando, mas a gente não estaria falando sobre isso agora nesse momento. Então eu acho que isso daqui é muito mais coletivo, né? Aquela coisa, eu sou porque nós somos e estamos todas aqui, e é muito bom ter uma outra mulher preta tendo essa iniciativa e trazendo, querendo saber, querendo informar as outras pessoas sobre a história de outras mulheres pretas. Isso é muito importante para mim. Sou eu. Excelente, Quem né? quiser encontrar você, como faz? Então, Projeto? Para me encontrar, entrar lá no Instagram, em qualquer rede social, e coloca Pitanga ZN, que já vai aparecer lá.
bonitona, né? Para encontrar a Roda Cultural Batalha do Engenhão, que é onde eu produzo. É só colocar B de bola, D de dado e Engenhão. A gente acontece sexta-feira, de 15 em 15 dias, lá no Galpão do Engenhão. E para você conhecer o projeto Poética nas Escolas, né, da Alkebulan, é só você colocar Alkebulan. Acho que Alkebulan com L, com U, como É A-L-B... Não, é A-L-K-E-B-U-L-A-N. Alkebulan. Vê se tem mais alguma Eu coisa. não sei o arroba exato também, mas no acho que arroba. botando A gente coloca Alkebulan, depois, a coloca gente depois do encontra. crédito. Alkebulan, acredito que já aparece, porque é eles, só eles, maravilhosos joia, aí, tá trazendo joia. toda a cultura pra Olha, gente. muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a Gabi poder estar aqui, abrindo o coração, esse espaço, ao Alkebulan também por ter convidado a gente, indicado a gente para estar aqui com vocês. Acho que foi incrível essa troca de ideia, muito importante mesmo. Acho que é assim que a gente planta as pequenas sementes e abre esses caminhos, porque aqui outras pessoas vão ouvir o que a gente falou e vão, quem sabe, ser tocadas também, virar uma chave a partir das nossas vivências. Isso é muito importante. É isso, muito obrigada. E vocês me encontram como Poli, @Poli com LLY, _ Milage, Milage com J, M-I-L-A-J-E. Poli _ Milage. Tem também o meu perfil das minhas artes, que é a Milarte BXD. E aí é só colocar tudo junto, Milarte BXD. Tá joia. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo por terem participado, por terem contribuído, compartilhado conhecimento, informação, emoção também aqui é para isso. E assim a gente encerra mais um Empoderação. Tô muito feliz. Obrigada por vir conosco até aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau.